Tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui para falar de amor. Por que eu não me sinto amada? É o tema da live de hoje e está imperdível. Você vai entender muitos perrengues emocionais, muitos problemas que você atrai para sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, por causa dessa falta, desse sentimento de se sentir amada. Então, o que aconteceu na sua vida? Quais são as formas que a gente tem para a gente se sentir amada? O quanto isso interfere nos nossos relacionamentos? Tem muita gente que acha que não tem conexão nenhuma, né? O emocional com o trabalho, com as coisas que a gente faz. E, gente, a gente tem falado bastante sobre bloqueios emocionais e isso tem atrapalhado muita gente. Tem muita gente infeliz, muita gente querendo desistir da vida, muita gente com muitos problemas por causa de bloqueios emocionais, por causa de situações que aconteceram na infância. E é por isso que eu tô aqui hoje para ajudar vocês a entender um pouquinho mais dessas questões. Oi, primo, boa noite, tudo bem? Que bom que você tá aqui hoje. Gente, aproveite para compartilhar essa live, chama a família, chama todo mundo, porque hoje o tema é por que eu não me sinto amada, por que você não se sente amado, o que aconteceu na sua vida, o que isso tem a ver, como que isso impacta hoje na sua vida profissional, por que você não consegue realizar os seus sonhos, seus objetivos, por que você sente que nada vai para frente na vida. Então isso está muito relacionado a essas questões. Por que eu não me sinto amada? Então esse é o tema de hoje. Então eu quero explicar muitas coisas para vocês. O que está por trás das nossas interpretações. O que aconteceu na nossa vida. E como que a gente pode mudar hoje. Porque o principal é a gente mudar hoje. Porque hoje às vezes a gente não consegue crescer, não consegue alcançar objetivos. Porque a gente tá parado em algum ponto, em algum momento da nossa vida. Então, é essa proposta que eu quero trazer hoje para vocês, tá? Sobre as linguagens do amor, como que a gente comunica o amor. Então, como que a gente recebeu isso dos nossos pais, da nossa família, e como que isso atrapalha o nosso ambiente como um todo. Gente, eu já vi muitos casos de pessoas que já tiveram muitas questões de problemas de empresa, sabe? Não para em empresa nenhuma, vai mudando. Quando a questão é, a pessoa precisa resolver essa questão em casa, sabe? Tem um problema ali emocional de se sentir amado, de se sentir aceito, e isso vai refletir no trabalho, tá? Todo o nosso emocional se relaciona com todas as áreas da nossa vida. Então é muito importante a gente entender como que funciona bloqueios emocionais, como que isso, como que funciona, como que a gente, como que foi a nossa infância, como foi os nossos relacionamentos, pra gente entender hoje, como hoje isso impacta na nossa vida, tá? Gente, vocês estão me ouvindo? Coloca um sim aí, a gente tá falando aqui com o pessoal do Face e do Instagram. Vocês estão ouvindo bem? O áudio tá bom? Gostaria de saber de vocês. Estão ouvindo bem? Podemos continuar? Sim, Johnny? Obrigada. Pessoal do Face, tá ouvindo, gente? Dá um sinal aí se vocês estão ouvindo pra gente continuar. Então, o tema... Sim, perfeito. Que bom, que bom. Pessoal do Face, gente, fala pra mim se vocês estão ouvindo. Se tá tudo bem. Acho que sim, né? Que até agora ninguém falou nada. Bom, gente, então o tema é esse. Por que eu não me sinto amada, tá? Então, o que aconteceu na sua vida? Por que você não se sente amada? E como que a gente resolve esses perrengues? Porque enquanto você não se sentir amado, você não sentir que você é uma pessoa importante, isso vai interferir no seu profissional, no seu financeiro, em todas as áreas da sua vida. E aí, a consequência disso é ser uma pessoa insegura, não consegue crescer, não consegue alcançar muitas coisas na vida porque é muito insegura, tá? A pessoa não se sentiu amada e aí ela vai ser uma pessoa muito insegura, muito dependente emocional e aí pode ter diversas complicações, tá? E aí, gente, no final da live de hoje eu tenho um desafio muito legal, que as pessoas sempre gostam desse desafio. No final eu vou falar pra vocês qual é esse desafio, que é muito bom, tá? Então, vamos lá. E aí, gente, uma coisa que é muito importante a gente entender é que existem formas diferentes de a gente comunicar amor,
tá? Então cada pessoa tem uma forma diferente de se comunicar e é isso que a gente precisa entender. Como que a gente, como que houve essa comunicação de amor com a gente? Porque isso está interferindo na nossa vida hoje, agora. E aí, quando você entende isso, você melhora o seu relacionamento com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu marido, com os seus filhos. Então, como que eu comunico amor? Existe uma linguagem de amor? Sim, existe uma linguagem de amor. E aí a linguagem, ela é diferente, ela é personalizada. Cada pessoa, a gente usa uma linguagem diferente. A gente não pode tratar todo mundo igual, porque as pessoas são diferentes. Tem pessoas que gostam de uma determinada linguagem, outras gostam de outras, então a gente precisa entender como que são as pessoas, que você é casado, como funciona como é o perfil dos seus filhos, para você se relacionar com eles da melhor forma possível, porque senão você vai fazer muitas coisas e as pessoas não vão se sentir amado por você. Então isso é muito sério, gente. Eu já atendi muitas pessoas que tiveram problemas com os pais, adolescentes querendo desistir da vida, achando que não valia a pena porque não se sentia amada pelos pais. Então, quando você entende essa comunicação, você melhora casamento, você melhora todas as áreas da sua vida, tá? E é engraçado que quando a gente entende, assim, da linguagem do amor, você começa até a identificar os casais, né? Se você tá num restaurante, se você observa, você sabe quem são os casais que são novos no relacionamento ou aqueles casais que já estão casados há muito tempo, né? Porque quando é um relacionamento novo, tá ali juntinho, olho no olho, prestando atenção no que o outro tá falando. E aí, quando entra aquele outros que já nem conversa, já não olha mais no olho, você sabe que tá ali só pra comer mesmo, só pro jantar, então você já vê que já não tem essa preocupação de comunicar amor, tá ali só pra fazer a refeição, é muito engraçado. Então, gente, esse é o tema da live de hoje, tá? Porque eu não me sinto amada, tá? E como isso vai interferir na sua vida. Oi, Caio, meu lindo, que bom que você tá aqui. Então, quando a gente não se sente amado, a gente tem um monte de problemas financeiros no trabalho, isso estende para várias áreas, porque a gente tem perrengues emocionais. E é isso que eu vou passar para vocês hoje, tá? Gente, e aí é importante a gente entender sobre essa linguagem do amor. A linguagem do amor é de um livro que tem as 5 linguagens do amor. É um livro muito legal, super indico pra vocês, quem não leu ainda, mas aqui eu já vou falar muita coisa dele, que já vai dar pra vocês entenderem como que funciona. E aí você vai ver como que é o seu estilo e o estilo da pessoa que criou você, tá? Porque hoje você pode ter um monte de problemas na sua vida porque você não se sente amada ou não se sente amado, tá? Bom, gente, então assim, a primeira linguagem de amor é palavras de afirmação. Então, são pessoas que querem estar ouvindo o tempo todo palavras de elogios, quer estar ouvindo o tempo todo um eu te amo, e são pessoas que têm necessidade de ouvir o tempo todo da pessoa elogios, se ela tá bonita, se o que ela fez pra aquela pessoa tá bom. Então, a primeira linguagem de amor, que é o tema que a gente tá falando aqui hoje, né? Por que eu não me sinto amado e como isso interfere na minha vida, é a forma como você foi criado. E aí você entender como você funciona e como você utiliza a comunicação com as pessoas que você convive, né? Então, palavras de afirmação é aquela pessoa que tem muita necessidade de ouvir, tá? Ela quer ouvir eu te amo o tempo todo, ela quer elogios, tá sempre perguntando se ela tá bonita. Se tem homens, gente, que tem muito essa linguagem de amor, tá? A gente pensa que é só mulher, mas tem muitos homens que têm essa necessidade de ouvir o quanto eles são importantes, enfim. Então, palavras de afirmação são pessoas que querem ouvir muito, tá? É muito dependente de ouvir palavras de encorajamento. E aí, às vezes, a gente vê muito isso, que às vezes a pessoa, ela fala muito elogio e ela quer ouvir, só que ela não ouve. E aí, gente, é o que eu sempre falo, comece por você. Se você começa a elogiar a pessoa que você tá junto, a tendência é ela devolver os elogios também. Ela começar também a te elogiar. Então, alguém tem que começar no relacionamento a melhorar, sabe? Às vezes você só sente falta, você quer porque o outro não faz. Então, alguém tem que começar fazendo. Então, comece você elogiando a pessoa e aí ela vai retribuir pra você, tá? Ela só precisa aprender, porque ela não aprendeu a se comunicar dessa forma. Quando a gente fala de linguagem de amor,
Imagina como se fosse um idioma, né? Tem gente que não sabe falar japonês, não sabe falar russo. Por quê? Porque nunca aprendeu. Então, a linguagem de amor é a mesma coisa. Tem gente que não dá elogios porque ela não aprendeu essa linguagem de amor, tá? E aí a gente precisa entender, tá? Não, a gente não tem que se separar, a gente só precisa entender essa pessoa, porque ela não aprendeu, tá? E aí, o que acontece, gente? Quando essa pessoa ela tem essa linguagem de amor, de elogio, e você não elogia, e pelo contrário, você xinga, discute muito com essa pessoa, a tendência é ela se afastar de você, porque o ouvir elogio é muito forte pra ela. Então, às vezes ela prepara alguma comida pra você, alguma coisa, e você não elogia, você não fala nada, a tendência é essa pessoa ficar muito chateada com você. Então começa a observar se você é essa pessoa, ou se você está casado, ou se você namora com alguém que é assim, que quer o tempo todo ouvir alguma coisa de você, tá bom? Presta atenção, porque a gente só vai ser assertivo e só vai fazer a pessoa feliz se a gente usar a comunicação dela, tá? Muita gente não se sente amada porque a gente não usa a linguagem adequada com essa pessoa. Gente, e às vezes quando o filho tem essa linguagem de amor, de afirmação, às vezes tem pais que chamam, ai, você é burro, ai, você não presta atenção. Tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente fala com as crianças, porque isso pode gerar traumas, de problemas de autoestima na vida adulta, e essa pessoa não ter condições de realizar nada, tá? Então tem que tomar muito cuidado, tá? Tudo bem, gente? Até aqui? Palavras de afirmação, tá? Então veja se você é assim. E a segunda linguagem, né, que a gente precisa saber por que a gente não é amado, porque às vezes você não sente que você é amado, não é porque você não foi, é porque você tem uma comunicação e a pessoa que te criou tem outra comunicação, e aí é por isso que você não se sentiu amado. Mas você vai entender no final que houve uma linguagem, sim, às vezes não foi a sua, mas houve uma demonstração de afeto, de amor, que você não identificou isso quando você era criança, mas que agora, adulto, você tem o dever de conhecer isso que eu tô falando, tá? A mágoa, o sentimento de rejeição, de abandono, de tristeza porque não foi amado, é uma memória da criança. Então agora eu quero falar com um adulto que está aqui vendo essa live para você entender o que aconteceu na sua vida para você mudar isso, para isso não atrapalhar mais a sua vida hoje, tá? E aí, gente, a segunda linguagem é tempo de qualidade, tá? Essa daqui é aquela pessoa que ela não faz questão de ouvir eu te amo, ela não faz questão de ser elogiada, mas o que ela faz questão é tempo de qualidade. É olho no olho, é que você esteja ali com ela, é exclusividade, sabe? Sem celular, sem televisão, sem nada, sabe? É tempo de qualidade, a pessoa tá ali junto, às vezes no sofá, só o fato de estar juntinho, às vezes quer caminhar só para conversar. Então é o quanto você dedica atenção para essa pessoa, tá? Essa é uma das linguagens também muito importante. Então, o quanto você tira férias, você sai pra viajar. Porque, gente, eu conheço muita gente que não sai de férias com a família, sabe? Tá 4, 5 anos sem sair de férias. Ou seja, essa pessoa que tem essa linguagem de amor, tempo de qualidade, ela não vai se sentir importante. Porque ela vê que o parceiro ali, ou a parceira não sai de férias, não quer estar um tempo de qualidade junto, pra lazer, pra curtir um ao outro. Então, essa pessoa não vai se sentir amada, né? Então, é muito importante a gente entender como que funciona o tempo de qualidade. Brincar com os filhos, às vezes o seu filho, a linguagem dele é tempo de qualidade, então ele vai querer que você brinque ali com ele. Quem tem mais de um filho, gente, precisa dar atenção exclusiva também, porque pode gerar ciúmes, ele pode achar que você não ama, porque você nunca dá atenção exclusiva só pra ele. Então quem tem mais de um filho precisa dar atenção exclusiva também, individual, porque as pessoas são diferentes, tá? Então precisa dar um jeito de comunicar isso com eles. E essa questão do tempo de qualidade, gente, é de fazer coisas juntos, tá? Então não importa o que seja, às vezes é alguma atividade que vocês fazem junto no fim de semana, uma caminhada, uma atividade física. Então, o fato de estar ali junto já é considerado o tempo de qualidade, você já está comunicando a linguagem dessa pessoa, o fato de você dedicar um tempo seu para ela, tá?
E aí, gente, conversas agradáveis, sabe? Quando a gente fala de tempo de qualidade, a gente fala de refeições também, de fazer refeições juntos. E aí tem gente que vai decidir brigar no horário do almoço, do jantar em família. Então isso não é legal, sabe? Homem ou mulheres. Então, assim, gente, se tem um assunto chato para tratar, espera passar esse momento gostoso com a família, das refeições, depois você traz o assunto de uma forma agradável. Mas se a pessoa tem essa linguagem de amor, que é a qualidade de tempo, a gente tem que tomar muito cuidado para não estragar isso, tá? E tempo de qualidade, gente, não é estar só junto ali, tá? Estar juntos não quer dizer que estão ali conectados, porque às vezes as pessoas estão ali no sofá, mas estão em mundos totalmente separados, né? Cada um no seu celular, cada um na televisão, outro vendo outra coisa, ou seja, estão juntos, mas separados. Então não basta só estar juntos no mesmo ambiente, precisa estar ali em conexão, conversando, atenção plena, tá? Às vezes o filho chama o pai, né, pra ver um trabalho de escola, alguma coisa, e o pai tá ocupado vendo o jornal, vendo alguma coisa, e ele não vai. E às vezes o filho fica chateado, porque ele quer mostrar ali o que ele fez na escola, ele quer ter um tempo ali de qualidade com o pai não percebe isso. E toda vez que o pai fala, ou a mãe, né, eu estou ocupado, depois eu vejo, o filho não vai se sentir amado, porque não está tendo a sua atenção, tá? Tome cuidado. E começa a perceber se o seu filho é palavra de afirmação, se ele gosta muito de falar eu te amo, de elogios, ou se ele é tempo de qualidade, tá? A terceira linguagem, gente, é receber presentes, tá? Então, você precisa entender se você tem esse perfil, se você gosta, ou se a pessoa que você está casado, casada, é esse perfil de receber presentes. Quando a gente fala de receber presentes, não importa o valor, se é alguma coisa mais caro ou mais barato, não importa o valor. A pessoa que tem essa necessidade de comunicação, ela só quer se sentir lembrada por você. Então, se você foi na rua, se você saiu, você voltou com um chocolate de R$1, não sei, alguma coisa assim, você já comunicou a linguagem dela, que é receber presentes. Então, eu conheço muita gente assim, é muito engraçado, porque se o marido ou a esposa esquece do aniversário dela, do aniversário do casamento, essa pessoa vai ficar muito chateada, porque ela não vai se sentir amada por você porque você esqueceu. Então, a linguagem de amor de receber presentes não importa o valor, tá? Se é caro ou se é barato. A pessoa ela só quer se sentir lembrada por você, tá? E quem tem essa linguagem de presente, ela também gosta muito de dar presentes, tá? E fora de datas comemorativas. Ela chega da rua, lembrei de você, trouxe isso, sabe? Não é aniversário, não é nada. Então, começa a prestar atenção se você está casado com uma pessoa assim, se você namora, ou se você é essa pessoa que tem essa linguagem de amor que é presente. E essa pessoa, ela vai pensar, ela pensou em mim, né? Ela se lembrou de mim, ela quer se sentir lembrada por você, é só isso que ela quer. E aí a quarta linguagem de amor, gente, é formas de servir, né? Atos de serviço. Então, essa pessoa que é atos de serviço, ela não vai dizer que ama, ela não vai estar juntinho, ela não vai fazer nada. Normalmente ela é até distante, sabe? É aquela pessoa seca, normalmente. Porque ela não abraça, não diz que ama, mas ela é atos de serviço, ela faz muita coisa pra você, sabe? Aquela pessoa que gosta de servir, ela vai fazer a sua comida preferida, ela vai fazer aquele bolo, ela vai arrumar a casa pra você, ela vai fazer muitas coisas só pra te agradar. Então, ela vai te apoiar nos seus projetos, no seu trabalho, naquilo que é importante pra você. Então, essa questão do ato de serviço, ele é muito assim, porque aparentemente a pessoa aparenta ser frio, porque ela não fala que ama, ela é distante, mas a forma dela demonstrar é através do serviço que ela faz para aquela pessoa. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Essa é uma linguagem muito comum dos nossos pais, dos nossos avós, o pessoal mais velho, eles não tinham muito esse perfil, de falar, de que ama, então eles eram muito de fazer. E aí tem muita gente que não se sente amado hoje em dia porque o pai ou a mãe nunca disse que ama, nunca abraçou, mas sempre demonstrou através de atos de serviço. Então a gente tem que estar atento, sabe? Como foi a nossa criação? Às vezes você sente uma revolta, uma falta de amor, porque você não se sente amado ou amada
porque nunca houve afeto, nunca houve um eu te amo, mas é porque os seus pais, essa pessoa que te criou, também não ouviu isso. E a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Mas se você for ver tudo que essa pessoa fez por você, para te proporcionar, você começa a ver ali o atos de amor, de serviço naquilo que ela te proporcionou, tá? Então começa a ampliar a sua visão em relação àquilo que você recebeu dessa pessoa. Às vezes é a refeição, né? Aquilo que eu falei, parcerias. E aí, às vezes a pessoa ela acha que ela não é amada, né? Ai, você não me ama. Isso acontece muito, gente, com casamentos, com filhos. E aí a pessoa fala, mas como eu não te amo? Eu te dou presentes, eu levo você pra viajar, eu faço tudo. E aí a pessoa fala, ai, mas você nunca disse que me ama. Então, assim, eles não estão se comunicando o amor, sabe? Um tá falando russo, outro tá falando japonês. Então, porque um gosta de ouvir, o outro gosta de apoio, de serviço. Então a gente precisa saber qual é a comunicação dessa pessoa. Porque senão a pessoa não vai se sentir amado. Porque senão você não vai se sentir amada também, tá? E aí, gente, eu lembro que quando eu atendi uma pessoa que ela não se sentia amada, né? E aí ela foi ver que os pais dela tinham essa linguagem de atos de serviço. Então nunca teve abraço, afeto, mas não faltava nada, sabe? Os pais faziam o jantar, deixavam tudo pronto pra ela, aquele cuidado tão especial, sabe? De cuidar das coisas pra essa pessoa, cuidar da roupa dela, fazer o café pra ela da manhã, sabe? Quando ela acordava já tinha um monte de coisas. E essa cliente, ela não se sentia amada pelo pai dela, porque o pai nunca abraçou, nunca beijou, mas ele demonstrava que ele amava através de atos de serviço, das coisas que ele fazia para ela. E aí quando ela pôde ampliar a visão dela e enxergar isso, ela viu em cada detalhe o quanto o pai a amava. E às vezes a pessoa se sente que não é amada, pensa em desistir da vida, não vale a pena viver, não consegue ter bons relacionamentos no trabalho, nada vai pra frente porque a pessoa não se sente amada. Mas é porque a linguagem dela não foi atendida, mas isso não quer dizer que não teve amor. E aí foi muito legal ela poder perceber o quanto ela era muito amada pelos pais, só que a comunicação era diferente. E aí, gente, uma coisa importante também que a gente precisa trabalhar, porque a linguagem de amor, o amor, o afeto, ele é aprendível. A gente consegue aprender a dizer que ama, a demonstrar afeto, só que nem todo mundo vai aprender. Então a gente não muda a pessoa, mas a gente muda a forma como a gente se sente em relação a ela. E foi isso que eu trabalhei com essa pessoa, porque ela queria muito ouvir um eu te amo do pai dela. Só que o pai dela era uma pessoa mais velha, que ele não saía de jeito nenhum, era uma pessoa mais que não tinha muito afeto, sabe? E aí isso explica a infância do pai dela, sabe? São traumas dele. E aí ela começou a mudar o olhar em relação a ele. Ao invés de sentir mal, sentir que não era amada por ele, ela mudou a forma que ela sentia em relação a isso. Então, a gente tem que prestar atenção nas nossas emoções, porque as nossas emoções a gente muda. O comportamento do outro a gente não muda. Então, às vezes, você quer ouvir eu te amo do seu pai, da sua mãe, quer um abraço. Às vezes você consegue tirar isso dele, você consegue ter isso dele, mas às vezes você não vai conseguir ter isso dele, porque é uma pessoa que não teve isso. Pra ele é muito difícil. E é mesmo, gente, quem nunca teve afeto, nunca ouviu eu te amo, pra falar, é uma coisa quase impossível. É muito difícil para essas pessoas, porque eles nunca ouviram, eles não conseguem, sabe? É muito difícil. Então exige paciência, exige dedicação, sabe? De você ir ali ensinando, e nem todo mundo vai conseguir ter essa abertura, ter esse relacionamento com os pais ou com essa pessoa. Agora, se é o seu marido, se é a sua esposa, você pode falar pra ela, sabe? Que é essa proposta daqui hoje. Você saber identificar qual é a sua linguagem de amor, falar para o seu marido, para a sua esposa, ó, eu vi agora que tem 5 linguagens de amor, eu descobri que as minhas linguagens, as minhas duas, eu vou terminar de falar e aí eu vou falar como que é que a gente descobre a nossa linguagem do nosso parceiro, tá bom? Só pra não complicar.
Então, a gente não muda a linguagem do outro, tá? A gente pode mudar como eu me sinto em relação a ele, isso sim, tá bom? E aí a última linguagem de amor, gente, é toque físico. Sabe, é o famoso grude, aquela pessoa que quer estar grudado o tempo todo. Então quer estar pegando, quer estar junto, não sabe falar sem pegar. Então o toque físico é aquela pessoa que tá o tempo todo querendo estar colado ali, grudado, pegando em você. Isso já fizeram até estudos com bebês que tiveram, bebês que tinham abraços, afeto, carinho, e bebês que não tiveram isso. O quanto isso mostrou que a pessoa tinha uma vida emocional mais saudável. Então já fizeram estudos, e isso o afeto, ele é muito importante. E quando a pessoa não tem na infância, isso vai refletir na vida adulta também. E esse estudo mostrou que os bebês que não tiveram afeto, eles não tinham uma vida emocional saudável. E aí, quando a gente fala de alguns exemplos de toque físico, são pessoas que querem andar de mãos dadas, de estar juntinho. Mas, gente, essa questão de andar de mão dada, principalmente para casal, é uma coisa que é muito comum, assim. Eu acho até estranho quando eu vejo um casal que andam na rua sem estar de mãos dadas, sabe? Você não sabe se é casal, se é amigo, o que é. Então, você já vê que já tem um distanciamento ali, sabe? Então, essa pessoa, ela vai fazer questão de estar juntinho ali o tempo todo. Beijar, abraçar, né? Quer estar o tempo todo ali no toque físico, porque a linguagem de amor dessa pessoa é o toque físico. Então, ela quer estar de mão dada, ela quer estar abraçando, é aquele grude mesmo, sabe? Então, você tem que ver se o seu marido é assim, se a sua esposa é assim, se os seus filhos são assim, que é muito carinhoso, quer estar o tempo todo juntinho. Porque se essa é a linguagem de amor dos seus filhos e você não comunica isso, os seus filhos podem não se sentir amados por você. Isso, gente, pode gerar tanto problema na fase adulta que você não faz ideia. Você não faz ideia dos problemas que a gente enfrenta hoje na fase adulta, porque a gente não se sentiu amado lá na infância pelos nossos pais. Porque a gente tem uma linguagem de amor, os pais tinham outras, e aí, né, não tava se comunicando. Hoje fica um monte de adultos problemáticos, com ciúmes, querendo trair, com inseguro, não sabe conversar, não sabe falar com o chefe, não sabe falar em público, não tem autoconfiança, não tem autoestima. Por quê? Porque não teve uma linguagem de amor adequada lá na infância. Então, isso aqui é para você se conhecer, qual que é a sua linguagem e a linguagem de amor das pessoas que você convive. Gente, o toque físico tem a ver também tanto de beijos, de abraço, isso envolve também o relacionamento sexual também. Então, eu já ouvi casos assim, de casais falar que ficam 2 meses sem ter relação sexual. Gente, isso é muito sério, porque o casamento pode acabar por causa disso, né? Então, você tem que tomar muito cuidado, se policiar como está o seu relacionamento. Se o seu parceiro é toque físico, você precisa ajustar isso com ele. O que não tá legal, como que a gente pode resolver e sentar e resolver, porque é a linguagem da pessoa, a gente precisa falar a linguagem dela, tá? Que mais? Gente, o toque físico, né, ele pode iniciar ou terminar um relacionamento. Olha só como é forte, né? Porque dependendo da forma como você lida com o toque físico, pode começar ou terminar, né? Dependendo se você comunica amor, se você comunica ódio. Então, o toque físico é uma linguagem muito forte também. E aí, algumas perguntas para vocês saberem qual que é a sua linguagem de amor, tá? Porque hoje você precisa fazer esse exercício. Gente, vai salvar a sua vida, a vida das pessoas que você convive, o seu casamento, você vai ver. Então, qual é a sua primeira linguagem de amor? Então, o que acontece? A gente tem as 5 linguagens de amor, todo mundo tem. Só que nós temos 2 mais fortes, que são aquelas que tocam mais a nossa vida e que a gente tem mais necessidade de comunicar no dia a dia, tá? Então a gente precisa descobrir quais são as 2 linguagens mais fortes que a gente tem. O que faz você se sentir amada? Então é quando a pessoa te elogia, é quando a pessoa te apoia, faz as coisas e te ajuda, é quando a pessoa tem tempo de qualidade. Então, o que faz você se sentir amada? Você precisa saber. Uma outra forma também de você descobrir a sua linguagem de amor é você fazer um ranking de 0 a 10
qual linguagem de amor você mais gosta. Então, palavras de afirmação, eu vou dar nota 10. Presentes, nota 9, 8, 7, aí você vai dando notas, e aí você vê as duas que tiveram notas máximas, né? Nota 10 e nota 9. E aí sim são as suas duas linguagens de amor mais fortes. E aí você precisa ver qual é a sua, e aí mostrar isso pra pessoa que você se relaciona, e aí descobrir qual é a linguagem de amor dela também, porque às vezes você acha que é uma e a outra. Então descubra qual é a linguagem de amor dos seus filhos, da pessoa que você se relaciona. E aí depois que você descobriu, gente, você precisa se comunicar na linguagem da pessoa, porque senão ela não vai se sentir amada. Se a pessoa é tempo de qualidade, teve um casal que quase se separou por causa disso. Porque o cara levava a mulher pra jantar, pra viajar, fazia um monte de coisa, mas não tinha tempo de qualidade. A mulher só queria conversar, sabe, ter atenção só pra ela. E às vezes o casal até se separa porque não estão se comunicando da forma certa. Ela só queria a atenção dele. E às vezes a pessoa só trabalha, só fica envolvida em outras coisas e não dá atenção. Então precisa descobrir qual que é a linguagem de amor da sua esposa, do seu marido, do seu namorado. E aí você comunicar a linguagem dela, tá? Porque só assim ela vai se sentir amada, tá? O que a pessoa que você convive, seu marido, sua esposa, ele deixa de fazer e que te irrita muito? E o oposto disso pode ser a sua linguagem de amor. Às vezes você pode falar, ele nunca me ajuda com as coisas de casa. Pode ser que a sua linguagem de amor é atos de serviço. E aí o fato dele não te ajudar faz com que você não se sinta amada também. Então por isso que é importante você saber qual é a sua linguagem e descobrir qual é a linguagem de amor dele também. E aí vocês dois vão fazendo pra ele, né, e pra ela, pra vocês dois terem uma comunicação sadia, gente. Os filhos também, a linguagem de amor é diferente. Então não dá pra gente tratar todo mundo. Tem filho que vai querer ouvir, tem filho que vai querer a questão de presente. Então você tem que saber qual que é a linguagem de amor dos seus filhos também, tá? E é engraçado que a linguagem que a pessoa utiliza, que ela gosta de receber, por exemplo, se é atos de serviços, se ela sempre tá fazendo coisas para agradar, ela vai querer receber também. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então a pessoa que faz o tempo todo essa linguagem de amor é a linguagem que ela quer receber. Se é uma pessoa que elogia muito, ela também quer receber elogios. Se é uma pessoa que dá muito presente, ela também quer receber presente. Então é a linguagem que ela comunica, né? Que ela fala e que ela quer receber também. E se você não usar essa linguagem, ela não vai se sentir amada por você, tá? Nem amado. E aí, às vezes casamentos acabam. E, gente, não adianta querer trocar de parceiro ou de parceira. Você só precisa entender pessoas. Entenda essa pessoa que você se relaciona, entenda os seus filhos, porque se você não entendê-los, você pode perder eles para a vida. Eles podem buscar esse amor em vícios, em traição, em bebida, em um monte de coisa. Quando a pessoa não se sente amada em casa, na fase adulta, ela vai buscar esse amor de outras formas. Então, todo excesso esconde uma falta. Então, quando a pessoa é alcoólatra, ela tem vícios químicos. Quando é uma pessoa que tem muitos comportamentos compulsivos, às vezes compulsão alimentar, seja o que for, ela tá buscando amor, porque ela não se sentiu amada lá na infância. Então, a gente precisa entender isso e ressignificar, mudar o nosso olhar em relação ao passado. Então essa linguagem de amor é para você entender qual foi a linguagem de amor que meu pai e minha mãe usou comigo. Então às vezes ele de fato nunca me abraçou, nunca disse que me ama, mas nunca deixou faltar nada, sempre esteve ali me apoiando, fazendo as coisas por mim. Então essa foi a linguagem que ele usou para mostrar que te ama, mesmo sem nunca ter dito uma palavra. E agora, com o olhar de adulto que você vai olhar para essa cena e se sentir amado, preencher esse buraco que tá aí dentro, para que isso não interfira no seu trabalho, não interfira no seu relacionamento, para você não ser uma pessoa pegajosa, ciumenta, querer cobrar do seu parceiro o amor de pai e mãe que você não teve lá na infância. Então você vai precisar ressignificar,
tá? É trazer o adulto pra história. Olha a sua história, como foi. Então, eu fui amada, assim, pelo jeito da minha mãe e do meu pai. Por que minha mãe e meu pai me amou desse jeito? Às vezes me espancou, fez muita coisa. Porque foi a forma que ele aprendeu. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então a gente precisa ressignificar, mudar o olhar em relação às coisas ruins que aconteceram com a gente, se você quiser ser feliz na vida e avançar. Senão você vai ficar parado. Às vezes você tem 30, 40, 50, 60 anos, mas a sua idade emocional tá lá, 5 anos de idade, 6 anos, quando você não sentiu o amor do seu pai e da sua mãe. Então é um adulto só na aparência, mas emocionalmente é uma criança. Quem tá no comando da sua vida é a criança. Então você precisa mudar essa memória da criança, você precisa cuidar dessa memória que você teve e transformar, mostrar pra você mesmo o quanto você foi sim muito amado, você foi sim muito amada, só que com formas diferentes. Questão de abandono, gente, que eu já falei disso nas outras lives, mas nos estudos que fizeram sobre essa ferida emocional, todas as pessoas que tiveram situação de abandono nessa pesquisa, eles identificaram que o abandono não foi da pessoa, foi da situação. O pai e a mãe que abandonou estava abandonando a situação, não a pessoa. Então, se esse foi o teu caso de abandono, não é que seus pais abandonaram você. O que eles estavam abandonando foi a situação. Eles não queriam ver você sofrendo, até, de repente, passar por situações muito piores ali com eles. Eles preferiram sair daquela situação, deixar você com outra pessoa para não ver você sofrendo. Então, os pais, quando abandonam, o que foi mostrado nos estudos é que eles estavam abandonando a situação, tá? Você não foi abandonado, tá? Você não deixou de ser amado. Faz sentido? Faz, né, Raquel? Que bom você tá falando aqui, gente. Eu gosto quando vocês interagem. Aí assim eu não me sinto falando sozinha. Mas nos estudos foi mostrado isso, tá? Em caso de abandono, é que você nunca foi abandonado, tá? Quem foi abandonado foi a situação. Sua mãe não teve as condições para te criar, ou seu pai não teve. E aí, ele abandonou a situação. E aí, gente, busca saber a história, sabe? Vale a pena. A verdade é o que liberta a gente, sabe? Então, busca saber. Às vezes você não quer nem contato com a sua história. Por que a gente não quer contato? Porque vai machucar, vai doer. Mas entre em contato, busca saber o que aconteceu e, de fato, mudar o olhar em relação àquilo que aconteceu. Porque você não estava lá, sabe? Você era criança, você não sabe o que estava acontecendo ali com seu pai, com sua mãe, pra ter essa situação de abandono. E aí é mudar o olhar, tá? Mudar o olhar. As pessoas são repetições de padrões. Então, às vezes, se sua mãe te maltratou muito, é porque ela foi muito maltratada. Se o seu pai fez alguma coisa ruim com você, é porque fizeram a mesma coisa com ele. Então, a gente tem que entender a situação, perdoar, relevar, mudar a nossa visão em relação a esse passado, pra gente ser feliz, gente. Porque senão não vai, a gente fica travado lá atrás, tá? Senão a vida não vai pra frente, é o que eu falei. A gente tá falando com um adulto, mas que a memória é de uma criança. E aí o comportamento é o comportamento infantil, é o que fica chateadinho, é o que tem ciúme possessivo, é o que surta no meio do nada, sabe? Do trabalho. Então, o comportamento acaba sendo infantilizado porque tá lá atrás ainda. Tá lá com 7 anos, 4 anos de idade. O outro exercício também. Olhe para sua infância e veja como que você foi amado. Quais foram a parte boa e a parte ruim dos seus pais. E começa a ver se você está repetindo esse padrão. Às vezes você nunca ouviu um eu te amo do seu pai, aí você agora tá fazendo a mesma coisa. Você nunca disse que ama pra sua esposa, pro seu marido e pros seus filhos. E aí, porque os seus pais nunca falaram pra você, você tá repetindo esse padrão. Isso vai até quando? Quando que alguém aí na família vai colocar um ponto final e vai resolver mudar isso? Então, você pode começar a desenvolver isso. Sabe? Não é porque os seus pais nunca falaram pra você que te ama que você não vai repetir, que você não vai fazer, não vai falar para os seus filhos.
Então você pode, a partir de hoje, começar a mudar isso. Bom, gente, então assim, o desafio é, né, você descobrir a sua linguagem de amor, dar uma nota de 0 a 10, descubra as suas 2 notas de amor, de linguagem de amor mais forte, tá? O que você gosta mais de comunicar amor, tá? Então é palavras de afirmação, ver se você gosta de ouvir o tempo todo, ou se você é toque físico, se você gosta de estar ali o tempo todo com toques, se é tempo de qualidade, se é atos de serviço, de estar fazendo, cozinhando, arrumando, sabe? Apoiando, ou se é presentes, tá? Então veja quais são as 2 mais fortes, porque as 5 todo mundo tem, mas tem as 2 que são mais fortes, tá? E aí, gente, um desafio também não é só, eu não me sinto amada, sabe? Antes de a gente se sentir amado, a gente tem que ver se a outra pessoa também se sente amada. Então, a gente só pensa na gente, né? Mas e o outro? Será que meus filhos, né, se sentem amados por mim? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Será que o meu marido se sente amado por mim? Será que minha esposa se sente amada? Então, a gente tem que perguntar pra eles. Você se sente amado por mim? Às vezes ele vai falar assim, pai, eu não me sinto amado. Eu me sinto amado, mas eu gostaria que você tivesse mais tempo pra ficar comigo. Ali você já começa a ver que é tempo de qualidade que o seu filho tá querendo. Então, começa a perguntar hoje, para a pessoa que você convive ali, para as pessoas que você ama, se essa pessoa se sente amada por você. Porque a gente só quer cobrar. Você não me ama, você não me ajuda, você não me apoia, você não diz que me ama, você não faz nada, não me ajuda em casa. Tá, mas a outra pessoa se sente amada por você? Quando você começar a falar a linguagem dela, ela vai retribuir também, gente. Então, faça isso. E aí o desafio, qual que é o desafio, gente, de hoje? É você mandar uma mensagem agora mesmo, não precisa nem esperar acabar a live. Manda uma mensagem dizendo eu te amo, tá? Para aquela pessoa que faz muito tempo que você não diz que ama, tá? Então, diga que você ama, pode ser pro seu pai, pra sua mãe, pra aquela pessoa que você, sua avó, pode ser pro seu marido, pra sua esposa, manda uma mensagem e não precisa falar nada, só fala eu te amo. Sabe? Não fala mais nada. Você vai ver a diferença que você vai fazer na vida, na noite dessa pessoa. Porque é uma coisa que é difícil a gente receber do nada, assim, né? Então, esse é o desafio que eu quero deixar pra vocês agora, pegar o celular e mandar um eu te amo para as pessoas que você ama. Pelo menos 3 pessoas, vai. Se você quiser mandar mais, melhor ainda. E principalmente para aquelas pessoas que estão com você aí e aquela pessoa que não está na sua casa, mas que você ama e que faz tempo que você não fala com essa pessoa. Então é uma ótima oportunidade de você demonstrar o quanto ela é importante para você. Então pega o celular agora e faça isso. Manda um eu te amo e não explica, não fala nada. Depois, quando ela perguntar, você fala que você ouviu isso numa live e você quis fazer. Tá bom? Isso aqui é muito legal. Toda vez que eu faço, surgem coisas incríveis. Eu não vou estar aí pra saber se você está fazendo, mas quem tem a ganhar é só você, tá bom? Então aproveita pra dizer que você ama essa pessoa, manda uma mensagem lá e você vai ver o quanto você vai fazer a diferença na vida dela, tá bom? Bom, gente, então assim, a gente ressignificar, mudar o olhar em relação à nossa história, pra gente começar a desenvolver o amor próprio, a começar a se sentir amado. A gente vai ter que desenvolver isso dentro da gente, sabe? Senão a gente vai começar a buscar fora, a querer o amor do marido, querer o amor da esposa, dos amigos, sendo que a gente que tem que desenvolver o amor próprio, tá? Se sentir amado. E aí você tem que saber quais são as suas qualidades, saber o quanto você é uma pessoa especial, o quanto você foi desejado, o quanto você é uma pessoa amada, sabe? É você se relacionar, né, com o Criador. Porque se você não tem um relacionamento com Deus, que foi a pessoa que pensou em você antes da fundação do mundo, você não consegue se sentir amado, você fica esperando o amor das pessoas. Então busca esse amor, busca se relacionar com Deus, saber a sua identidade, saber quem você é, começa a admirar a pessoa incrível que você é. Não fique olhando só os seus defeitos, não fique com sentimento de culpa porque você errou, porque você pisou na bola. A gente erra, a gente faz muitas besteiras ao longo da vida e a gente tá aqui para aprender, para evoluir como ser humano. Então corrija os seus erros, não erre mais, sabe, nos mesmos erros.
E começa a valorizar a pessoa incrível que você é. Porque nós temos o nosso lado luz, né, de bondade, e o nosso lado sombra, que é o nosso lado ruim. Todo mundo tem isso. Quando você entende que você tem esses dois lados, que você casou com uma pessoa que tem esses dois lados, você começa a lidar melhor com você mesmo e com as outras pessoas. Porque todo mundo vai ter os seus comportamentos bons e os seus comportamentos ruins. E aí eu preciso entender o outro, eu preciso perdoar o outro. Porque como eu vou querer que as pessoas me entendam, as pessoas me perdoem, as pessoas tenham um bom relacionamento comigo, sendo que eu não perdoo o outro. Mas eu quero que as pessoas me entendam e me perdoem quando eu faço coisa errada. Então a gente precisa fazer pro outro aquilo que a gente quer pra gente. E aí quando a gente entende que a gente tem esse lado luz e esse lado sombra, né, que a gente faz as coisas boas, mas que a gente pisa muito na bola, a gente magoa, a gente faz muita coisa ruim, a gente tem que se perdoar por isso e perdoar as outras pessoas também. Senão é você que vai ficar estagnado na vida, sabe? Você não vai crescer, você não vai avançar no seu profissional, no financeiro, nos seus relacionamentos, sabe? A vida fica parada, gente. Você não sabe mais o que você faz. Porque às vezes você se dedica, você faz um monte de coisa e você não consegue ver a vida ir pra frente. Isso pode estar muito relacionado ao emocional. Muitos casos de pessoas que eu atendo é o emocional que tá pegando ali. Não é falta de habilidade técnica, não é falta de preparo, é o emocional que tá segurando a pessoa. Então começa a liberar os pesos, sabe? De culpa, de rejeição, de abandono. Começa a entender essas 5 linguagens de amor que eu falei aqui, sabe? Entenda que você foi amado na linguagem que seus pais usaram, que eles aprenderam da forma que deram pra eles, e tudo que eles fizeram foi o melhor que eles podiam com os recursos que eles tinham naquela época pra te dar. A gente não pode exigir, ai, meu pai nunca disse que me ama. Mas, gente, se ele nunca ouviu, eu não posso exigir isso dele. Exigir uma coisa que ele não tem. Ah, ele nunca me abraçou, nunca me beijou. Mas é porque ele também nunca recebeu dos pais dele. Então a gente não pode exigir. Aí a gente não tem que exigir, a gente tem que entender. Ele não recebeu, então se de repente ele me tratou mal, teve alguma coisa assim, isso é um trauma dele, é ele que precisa tratar com os pais dele. Então você trata o seu emocional em relação a eles, resolve isso e segue a vida. Porque ficar carregando mágoa não vai te ajudar em nada, pelo contrário, só vai te afundar na sua vida, emocionalmente, e por isso que sua vida tá parada. Faz sentido, gente? Fala pra mim. Tá fazendo sentido? Você acha que essa linguagem de amor, essas 5 linguagens, faz sentido pra vocês? O que vocês acham? E aí, gente, é descobrir mesmo, tá? É descobrir quais são as suas linguagens de amor e das pessoas que você convive, tá? Esse é o exercício de hoje. Aproveite pra fazer, tá? Porque isso vai mudar a sua vida, tá? É pra você se libertar, é pra você ser feliz, é entender o que tá te segurando, sabe? Se você faz de tudo, se dedica, é uma pessoa determinada, esforçada, por que a sua vida não vai pra frente? É o emocional. Então a gente já falou aqui sobre bloqueios emocionais, rejeição, abandono nas outras lives, e hoje a gente falou das 5 linguagens de amor, porque às vezes você não se sente amada. Isso não quer dizer que você não foi amada, só quer dizer que a linguagem de amor foi diferente da sua. Quando você entende isso, resolve seus perrengues emocionais, pronto. Aí, assim, eu entendi, eu mudei minha visão em relação a isso, agora minha vida vai pra frente, tá? Nada mais te segura, tá bom? Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Porque a gente já tá encerrando a live, porque já vai dar o tempo. E eu sempre vou trazendo coisas assim, sabe? Em relação a bloqueios emocionais, em relação às emoções, que é o que tem paralisado muita gente. E eu tô aqui pra ajudar vocês, pra vocês verem que é possível a gente superar bloqueios, é possível a gente dar volta por cima, sabe? A gente ressignificar muitas coisas, muitos perrengues na vida. E isso é por vocês, sabe? É pra vocês crescerem e ser felizes, porque é injusto, a gente não pode ser injusto com a gente mesmo, sabe? Ficar parado lá com 5 anos de idade, com 7 anos de idade, porque alguém fez alguma merda com a gente, sabe? Então a gente precisa mudar, a gente não pode estar parado lá atrás. A gente tem que mudar isso, essa visão, e eu tô aqui pra isso, pra ajudar vocês
a como entender isso, sabe? Ampliar a mente, a visão em relação às emoções, para que vocês, se vocês colocando em prática, vocês mesmos conseguem mudar, gente, daí mesmo, da casa de vocês, praticando, mudando, questionando, sabe? Pessoas inteligentes questionam e os tolos afirmam. Então a gente tem que parar de afirmar as coisas, começa a perguntar. Começa a questionar. Se você não se sente amado, ai, minha mãe, meu pai não me amam, me abandonaram, sei lá. Começa a perguntar, será mesmo que eu não sou amada? Será mesmo que eu não sou importante? Então começa a questionar, sabe? Não dá pra gente ficar só afirmando nada, não. A gente não sabe tudo. A gente se engana, a gente pensa que é uma coisa, no fim é outra coisa. Então, começa a perguntar mais, tá? As pessoas sábias, elas perguntam mais, tá? E as tolas afirmam. Então, a gente tem que tomar cuidado aí na nossa comunicação. E eu vou estar sempre aqui ajudando vocês, postando, fazendo lives para ajudar vocês nessas questões emocionais, entender mais o nosso mundo interior, como a gente funciona. Porque os perrengues das nossas vidas, os nossos sofrimentos é por causa da gente mesmo. É porque a gente tá carregando o peso que não tinha que carregar, é porque a gente não perdoou a pessoa que fez mal pra gente, é porque a gente não entendeu que a gente foi amado da forma que a pessoa tinha para nos oferecer. Então, a nossa vida não vai pra frente, o mérito é nosso mesmo. E quando você muda essa chave, a sua vida deslancha, gente. É incrível, tá? Isso vocês conseguem ver na prática, a forma, quando você muda a sua visão em relação ao que te aconteceu, você começa a ver a sua vida, sabe, andando. E isso só depende de você, é uma decisão, sabe, de querer mudar o que aconteceu. A gente não muda o que aconteceu, a gente muda a visão em relação ao que aconteceu com a gente. E como a gente se sente em relação a isso. Então você tem duas opções. Ser o revoltado da vida, revoltada, que não tem amor, que se faz de vítima. Ou a pessoa que superou, que deu a volta por cima e que ressignificou a sua história. Então você vai escolher qual parte da história você quer. A de sofrimento ou a de superação. E aí, qual história você vai querer da sua vida? É a que ficou prostrado, se fazendo de vítima, porque sofreu, porque não foi amado, porque foi rejeitado, porque apanhou. Então, ou você vai ficar nesse lugar de sofrimento, ou você vai pro lugar de superação. E aí, gente, eu não consigo fazer você ir pra lá, seu marido não consegue, sua esposa, ninguém. É você que tem que levantar e mudar a visão em relação à história da sua vida. É ter contato com a sua história, é não negar a sua história. Ah, eu rejeito o que aconteceu comigo, meu pai e minha mãe foram horríveis comigo, alguém fez muito mal pra mim, eu rejeito a minha história. Quando você rejeita a sua história, você rejeita quem você é. Por isso sua vida não vai pra frente. Nunca desconfiou disso, não? Quando a gente rejeita a nossa história, a gente rejeita quem nós somos. Por isso que a gente não anda. Então, gente, é aceitar a nossa história, todos os perrengues, todos os sofrimentos, aceitar, faz parte. Quanto mais você camufla, afunda, tenta afundar a boia, sabe? Mais pressão, isso depois explode. Então não tem como esconder a nossa história, sabe? É assumir, é entender, é mudar a visão, né, Marinês? Que bom que você tá aqui. É a história que você escolhe viver, tá? De superação ou de dor, de sofrimento, de coitadinho, sabe? O coitadismo, gente, pega tanta gente. Ah, eu sou a coitada, eu sou o que sofreu, eu sou o que foi maltratado, foi não sei o quê. Então tá lá, no lugar de sofrimento, e é uma escolha da pessoa. Eu não consigo tirar você de lá. Você tem que querer sair de lá, tá? O que eu consigo é mostrar caminhos. Ó, você tá seguindo esse caminho, mas tem esse outro caminho que você vai se sentir melhor, feliz, vai ser bom pra você. E aí você escolhe qual caminho você quer pra sua vida. Tá? A gente não pode deixar que os bloqueios emocionais travam a nossa vida. Aí tem um bloqueio, parei, não vou mais prosseguir na vida. Não, gente. Sabe, eu até postei aqui, recentemente eu superei mais de 13 bloqueios na minha vida. Vários bloqueios emocionais. Só Jesus na causa, viu? Porque era difícil.
muitos bloqueios, a vida não andava, sabe? Bloqueios que interferem no relacionamento, bloqueios de falar em público, de autoimagem, de não, sabe? Uma coisa pior que a outra. E aí a gente precisa escolher, né? Eu escolho superar esse bloqueio, porque ele não vai dominar sobre a minha vida, porque senão sua vida não vai pra frente. Você vai ficar num lugar lá de sofrimento, de coitadinha. Só que até quando isso vale a pena, né? Às vezes você quer mudar, mas não consegue. É uma decisão. E eu tô aqui pra isso, pra mostrar pra vocês, pra ser uma parceira mesmo, sabe? Ó, tem esse caminho, tem esse trajeto, você consegue, tá? Gente, tem alguma pergunta, alguma dúvida que vocês queiram falar? Se fez sentido pra vocês? Por que eu não me sinto amada, né? Que é o tema da live. Então, é você entender isso, tá? A forma que comunicar o amor com você pode ter sido uma forma diferente da que você gosta que comunique amor com você. E aí usar uma outra comunicação, mas não é culpa deles, foi a forma que os seus pais, a pessoa que te criou aprendeu, e aí você só tem uma comunicação diferente, mas você foi sim muito amada, muito amado. Não duvida do seu valor, de quem você é e segue a vida, tá? Muda a visão em relação ao passado, veja o quanto você foi sim muito amado e o quanto você é especial e não deixe que nada pague você na vida, tá? Nenhum sofrimento, nada do que fizeram com você, não permita que isso trave a sua vida, tá bom? Você é muito maior que os seus bloqueios e você merece superar todos eles, tá bom? Gente, na próxima semana eu vou estar por aqui, vou divulgando aí os dias, os horários, e eu aguardo vocês, tá bom? Um beijo, ótima noite pra vocês, adorei nosso momento aqui, e a gente se vê, tá bom? Beijo, beijo, beijo!